Olá, bom dia, praticamente boa tarde. Hoje eu me atrasei um pouquinho, só vim gravar agora. Mas hoje eu gostaria um pouco de falar sobre livros sérios. Nem todo mundo tem, vamos dizer assim, tendência a gostar de livros sérios. Quando eu digo livros sérios, eu estou falando sobre livros que tratam de assuntos mais profundos e que requerem um pouco mais de você. Eu não sei por que cargas d'água eu desenvolvi esse amor, esse querer por leituras que me fazem realmente pensar e que me deixam com a cabeça mais aberta para compreender outras coisas. Principiou com livros sobre o Holocausto. O primeiro que eu li foi esse aqui, Treblinka, do Jean-François Steiner, prefácio de Simone de Beauvoir e tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. Eu comprei esse livro em 1982, eu ainda era bem jovem, e a leitura dele foi um choque. Foi um choque. Mas me despertou sentimentos profundos e eu continuei a tentar saber um pouco mais, porque na década de 40, eu nasci em 43, eu era uma menina, eu era um bebê, eu não sabia nada. E as pessoas ocultavam um pouco, muitas vezes porque não sabiam, outras vezes porque não acreditavam que tivesse ocorrido um horror desse tamanho. Mas o Jean-François Steiner, ele vai narrar, é quase romanceado, só que é com dados e fatos reais. Depois desse, eu li um que eu não sei porque desapareceu da minha estante, chamado Katzenik, 1900 e era o número do prisioneiro, Katzenik, e tinha um número. Esse realmente perdi de vista, mas esse ainda era mais terrível do que Treblinka. Mas nenhum deles me preparou para a noite. Elie Wiesel, além dele trazer os acontecimentos de um campo de concentração daquela qualidade, ele traz suas dores particulares, as suas culpas íntimas, o momento em que o pai dele suplica para que ele chegue perto dele e ele, por medo dos guardas da SS, fica calado e deitado. Confesso a vocês, é um livro pequeno, é um livro com apenas 153, 154 páginas, e eu li de um jato, eu li de um fôlego, eu li vapt-vupt, sem, todavia, deixar de me comover e deixar de sentir profundamente esse drama que aconteceu conosco, seres humanos. A dividir em judeus, em ciganos, poloneses. Não. Eu prefiro dizer, aconteceu com a humanidade. E nós, principalmente aqueles que tinham noção do que andava se passando, que era uma noção muito
muito diluída. Quando chegaram e encontraram a realidade, ficaram em choque por muito tempo. Então, dois livros pungentes, dois livros para que nunca mais esqueçamos. Quando estive em Israel, eu fui no Museu do Holocausto. É uma impressão que jamais se apagará da minha mente. O mármore negro e os milhões de nomes ali escritos. Não precisava nada mais. Foi um dia que passamos nesse museu, um dia de choque, de profundo e intenso choque. Bom, existem holocausto no Congo. O holocausto no Congo belga foi qualquer coisa terrível. Outro dia eu vi uma foto de soldados belgas, uma foto bem antiga, de soldados belgas lendo a Bíblia antes de enforcarem crianças. O Facebook não me permitiu divulgar. Quando eu botei, eles não permitiram. Mas nem por isso nós deixamos de saber. Não é? Holocausto em Ruanda, Holocausto em Serra Leoa. Meu Deus, não podemos esquecer. Mas, como eu iniciei falando em livros sérios, eu peguei, li e realmente me apaixonei por Peter Sloterdijk e o seu Ira e Tempo. Ele fala de uma maneira tão fácil de ser compreendida que nós não podemos sequer dizer que é um livro difícil, é um livro complicado. Particularmente, todo o capítulo sobre o Deus irado me interessou e eu vou utilizar trechos desse livro quando fizer o trabalho no Facebook, no YouTube, sobre esse aqui, como Jesus se tornou Deus. Para que nós façamos um apanhado das manipulações que foram feitas em torno do Deus irado que nos compeliu a criar infernos e que depois, ao verificar que os infernos eram demasiado, e isso vem bem na esteira de A Divina Comédia, resolveram criar algo mais ameno, como o purgatório. Esse é o segundo livro de Peter Sloterdijk que eu leio. Antes dele, eu havia lido Pós-Deus, que é um livro incrível, impressionante. E, claro, que eu precisei de textos de apoio para compreender o pensamento do filósofo. E comprei esse aqui de um escritor brasileiro, 10 lições sobre Sloterdijk. E não resisti. Acabou de chegar. E eu não sei com que cara vou enfrentar esse aqui, que foi lançado em 1983 e foi o seu livro que teve mais sucesso, Crítica da Razão Cínica. Desde a época de Diógenes, aquele filósofo cínico que procurava um homem pelas ruas da Grécia, não é?
que eu gosto da razão cínica. Então, esse aqui chegou e eu estou mimando, porque eu sei que esse aqui vai ser um demorado namoro, um demorado entretenimento dos que eu gosto realmente. Mas hoje vim falar para tirar esse ressaibo de coisas pesadas, de coisas difíceis. Lembram que eu perguntei se vocês ainda lembravam da paciente silenciosa? Eu fiz aí um vídeo que eu perguntei. Eu não resistia às musas. Alex Michaelides está tomando o seu lugar como escritor policial e de suspense, com uma característica que se formou em A Paciente Silenciosa, adquiriu outro posto aqui como o escritor dos finais surpreendentes. Se colocar numa balança Paciente Silenciosa e As Musas, sinceramente, eu acho que me inclino mais para Paciente Silenciosa, mas se eu não tivesse lido A Paciente Silenciosa, eu estaria ainda, no suspense de As Musas. Alex Michaelides, editora Record, tradução, muitas referências gregas, porque ele foi criado em Chipre, nasceu em Chipre, e aqui ele faz muitas referências. A tradução de Marta Chiarelli, editora Record. Slodevich, que eu mostrei ali, o texto de apoio é da editora Vozes, sem tradutor, porque o escritor é brasileiro. A Ira e Tempo, que livro, viu? Que livro, gente, isso que dá pena de ter acabado. É Estação Liberdade, tradução do alemão de Marco Casanova. A Noite, de Elie Wiesel, editora Sextante, comovente demais, tradução de Dorothée de Brochat. E Treblinka, nós já falamos, Jean-Marie Steiner, editora Nova Fronteira, prefácio de Simone de Beauvoir, perfeito, e tradução de Cristiano Monteiro Oiticica. E por hoje é só, queridos, queridas. Eu nem saudei vocês hoje, queridos, queridas. É só porque eu estou um pouquinho medicada. Amanheci com dores, então tomei um medicamento, ele é forte, eu fico assim um pouco quieta. Tchau, até a próxima.